Olá! Para você que acompanha a programação da Sportnet, seja muito bem-vindo. Tá no ar o No Centro do Jogo, programa da casa em que a gente para conversar com os personagens do futebol, trocar uma ideia, conhecer mais a fundo de quem vive o esporte no dia a dia. Daqui a pouco eu vou apresentar o convidado de hoje, ele que é treinador e está vivendo um momento importante à frente de um clube de Santa Catarina. Mas eu não tô sozinha nessa missão não. Hoje comigo, Elisson Silva. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Thay? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha aqui no Centro do Jogo, né? Vamos ter um convidado para lá de especial, né? Que conhece aí várias regiões do país. Ele tem muito tempo no Centro-Oeste, tem também no Nordeste e agora vai fazendo um bom trabalho no Sul do país e vai contar um pouco dessa história pra gente daqui a pouquinho. É, isso mesmo. Tem muita história para contar, então sem mais, hoje no Centro do Jogo é com Igor Magalhães, treinador do Brusque. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Tainara? É um prazer participar com vocês. Estou aqui à disposição para tentar responder da melhor forma possível todas as perguntas, para tentar deixar claro aquilo que nós estamos tentando ser como clube, né? Principalmente nesse início de Série C e os nossos objetivos dentro dessa competição muito importante para nós. Ô Igor, e eu vou começar então falando desse momento do Brusque, porque o time faz uma campanha muito sólida nesse início de Série C, e eu queria que tu comentasse sobre isso e o que mais tem te agradado nesse início de trabalho. Bom, primeiro que a gente projetava isso, né? Por mais que a gente entende que a competição ela é dificílima, o início da competição seria importante começar da forma que nós tivemos a oportunidade de começar, até porque uma competição de primeira fase onde você tem 19 rodadas, é normal ter algumas oscilações em termos de sequência, em termos de pontuação. Então, se a gente tivesse a virtude de começar muito bem, a gente teria uma possibilidade de ter uma gordura para poder depois administrar, para poder ter sequência e atingir o nosso primeiro objetivo. E esse fato ele tem acontecido muito do fator do entendimento dos atletas como um todo, né? Das suas responsabilidades, daquilo que a competição representa para o clube, dos objetivos que o clube tem, principalmente dentro dessa competição importante. E a sequência de trabalho também que é muito importante, né? Nós chegamos aqui em novembro do ano passado e já começamos a projetar primeiro o campeonato estadual e depois já pensar que é o objetivo principal do clube, o campeonato brasileiro. E a gente conseguindo repetir a maioria dos atletas que começaram a competição do estadual facilita, né? Porque você tem uma margem maior de trabalho, de repetição e um entendimento com certeza absoluta, ele é muito mais assimilado e essa sequência ela é importante para começar da forma que nós começamos. E o Brusque começou a temporada, né, disputando um dos campeonatos estaduais mais difíceis do país, né? Até pelo regulamento que tem ou você se classificava ou você brigaria contra o rebaixamento, né? Tivemos rebaixamentos de Figueirense, de Joinville. E você pegou um clube que já vinha pressionado porque por minutos não conseguiu acesso na temporada passada, né, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu queria saber como foi esse processo inicial, lidar com essa pressão, um campeonato difícil de tiro curto já. A gente sabe como é o mundo do treinador, sempre uma pressão muito grande, e acredito que numa circunstância dessa você tem que estar muito bem preparado, né, para conseguir desempenhar bem. Welles, tudo bem? Prazer falar contigo. Na verdade, assim, além de tudo isso, de todas as dificuldades que você conseguiu pontuar, tem também a reformulação do grupo de trabalho, porque se reformulou quase 80% do que tinha antes, né? Então, é uma situação, assim, bem perigosa, bem arriscada para você começar um trabalho. Mas nós acreditamos do que era principalmente oferecido em termos de condições de trabalho, aquilo que nós poderíamos ser como grupo, uma equipe jovem, uma equipe que demonstrou a questão de ter a oportunidade e tratar essa oportunidade como se fosse a última da vida. Então, assim, dentro da nossa humildade, dentro do que esses atletas entenderam que era possível fazer como grupo, nós fomos diariamente fomentando isso dentro do grupo de trabalho e eles foram acreditando. E nós fomos incorporando propriamente dentro da competição. Vai gerando mais confiança, vai gerando mais leveza, e aí a fluidez, a sequência, a confiança de jogo, a repetição, a confiança do comando técnico para dentro do campo, isso tudo vai facilitando para que eles venham ganhando mais ritmo e mais confiança na execução daquilo que nós tínhamos como propósito,
E as coisas foram acontecendo muito favoráveis, o resultado foi muito positivo. Nós fomos eliminados no Campeonato Estadual na semifinal para um clube de Série A, onde teve a dificuldade de perder um jogador expulso no primeiro tempo, onde a gente tinha uma vantagem, mas demonstrou que o Brusque ele é forte em qualquer tipo de competição, dentro das possibilidades que ele pode fazer como clube. E assim, graças a Deus, as coisas ocorreram muito bem. E agora uma nova competição, o objetivo principal, mas nós já sinalizamos que dentro da nossa humildade, dentro daquilo que nós acreditamos como clube, a gente pode brigar por algo bem favorável para nós e acho que todas as equipes, as 20 equipes, estão almejando isso, que é uma dessas vagas que credencia uma divisão superior. Ô Igor, eu vou aproveitar que o Ellison falou dessa sua chegada ao Brusque, porque eu não sei se você lembra, mas você já conversou com a gente aqui na época do CSA, tu estava morando em Maceió, e a Bárbara Nunes, que era repórter, te perguntou sobre a adaptação, como que estava esse processo, e você comentou que em Maceió estava sendo super tranquilo, que você já se sentia em casa, e agora eu quero saber como foi em Brusque também, né? Como foi o processo, até porque tu já teve uma passagem pelo Camboriú, já conheci o estado, como foi essa adaptação? Na verdade, eu nunca tive dificuldade com essa questão de se adaptar, né? Principalmente, e esse meio nosso de trabalho, ele é assim, ele te provoca toda hora, né? Ainda mais nessa função que hoje eu tenho pela frente, que a todo momento a gente tem a possibilidade de ter a sequência e alguns momentos a gente vai ter interrupção dessa sequência, a gente fica andando para um lado e para o outro, mas... E eu nunca tive essa dificuldade, né? Então, assim, eu fui muito bem recebido no clube. Quando você é bem recebido no local de trabalho, as coisas também têm tudo a dar certo e facilita muito, né? As pessoas aqui são muito educadas, as pessoas me receberam muito bem, a cidade é muito boa, é muito seguro. E a forma que o clube trata, principalmente tudo aqui, facilita essa adaptação, não só nós como comissão técnica, mas também para os atletas. Acredito que um dia que vocês tiveram a oportunidade de conversar com algum atleta, vocês vão ver que, acho que a maioria, acredito que quase 100% vão falar que a adaptação foi fácil porque o ambiente ele conspira também para que isso aconteça, né? Então, acredito que juntou a boa tomada de decisão de vir para cá e a vontade das pessoas de me receber no local para que as coisas se conectarem e para desenvolver um trabalho como a gente está tentando fazer hoje. E Igor, voltando agora um pouco para a Série C, né, o Brusque tem tido um ataque, um dos melhores, né, desse início de competição. E essa produção ofensiva, essa intensidade, esse volume ofensivo que o clube tem, era algo que você procurava já desde o início da temporada, ali desde a pré-temporada, ou foi algo que foi se adaptando com relação já com a temporada em andamento? São características, né, dos atletas, né, principalmente dentro daquilo que a gente pensa como jogo, dentro da característica da própria competição. Nós estamos tendo números importantes com atletas se desenvolvendo individualmente, potencializando muito a questão coletiva. E a gente frisa sempre aqui, o mais importante para todos nós é que o Brusque seja potencializado. E naturalmente as coisas vão acontecendo individualmente para um, para outro. Dentro dessa competição vai surgir oportunidades que outros ainda não tiveram a evidência, daqui a pouco ter essa evidência, mas ela vai partir muito da força do coletivo. Se o coletivo estiver estabelecido com consistência, ele vai potencializando o individual e as coisas vão acontecendo muito. Nós estamos hoje muito satisfeitos com a questão grupal, né? Que eu falo que é o coletivo. E é lógico que hoje, como a maioria dos jogos a gente tem feito gols, ele vem sendo potencializado pelo ataque, né? Então, nós temos muito que evoluir ainda, que crescer, mas até hoje eu estou muito satisfeito do que vem acontecendo e a margem ainda que a gente tem de evolução, né? Sabemos ainda que tem um campeonato ainda que tem muita coisa para se acontecer. Se a gente fazer um levantamento do ano passado, teve equipes que estavam com o mesmo número de pontuação nós, com 10 pontos, nem passou do G8, nem passou para a última fase, e teve equipes que estavam ali dentro do G8, que teve rebaixamento. Então, assim, a gente tem que ter os pés no chão, saber que tem muita coisa para acontecer e nós precisamos continuar nessa batida de sustentação, de consistência para que a gente consiga esse primeiro objetivo, que é a classificação entre os 8. Ô Igor, vou puxar esse seu gancho da margem de evolução. Como tu falou, é um começo muito bom, mas ainda tem espaço para ajustes. Quais são esses pontos que você identificou que precisa mais atenção nesse time do Brusque?
nós começamos nós vamos para a quinta rodada agora, e dentro dessa quinta rodada, o que tem ainda, me tirando da zona de conforto, é a questão de que nós tomamos gols em todos os jogos. Para ter um equilíbrio, você precisa estancar os problemas. Nós ainda não conseguimos esse ajuste, principalmente de estancar esse problema que é tomar gol. Na hora que a gente conseguir trazer essa sequência positiva com muito equilíbrio, que a parte ofensiva ela está funcionando muito bem. Nós precisamos agora achar o ponto certo, principalmente para a gente fazer um jogo mais sólido, defensivamente falando, e diminuir mais o dano. Mas ao mesmo tempo também a gente entende que quando você se toma gol é porque você está fazendo um jogo mais arriscado, né? Então, às vezes você fica um pouco mais vulnerável. Mas dentro disso a gente sempre busca o detalhe da perfeição, e ela parte muito de nós, trabalhando em comissão técnica, para chegar no mais próximo possível, para dar mais solidez na construção coletiva. Ô, Igor, a gente sabe que a questão de competir, o competir de fato, acaba influenciando muito dentro do jogo, né? E você veio do CSA, por exemplo, que disputa um estadual que, de investimento, em questão de peso de camisa, ele é inferior, entre aspas, e aí explicando já esse contexto, né? De questão de investimento e de peso de camisa, bem abaixo do catarinense, exatamente. E eu queria saber de você, né, a competição de um estadual tão disputado, tão competitivo, se isso também acaba influindo nesse ótimo início do Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro. Ah, com certeza absoluta. Nós pegamos um nível de competição de estadual que ele é altíssimo, né? Hoje aí pode ser considerado como um dos dois aí, ou até um dos três do Brasil. Você pega qualquer equipe antes de começar a competição, ela pode ser considerada como uma equipe que vai brigar pelo título. Todas as equipes, na verdade, né? Você vê um regulamento um pouco apertado, uma competição muito parelha para todas, né? E você vê equipes que infelizmente foram rebaixadas aí, equipe tradicional, equipe com grande investimento. Você vê equipes que chegaram na semifinal, se analisaram, uma de Série A, duas de Série C, né? Então, assim, se a gente fazer uma análise geral, o próprio Camboriú, que para esse ano não tinha divisão, então, assim, se fazer uma análise geral, é uma competição de muita igualdade para todos que disputam ela, né? Então, isso valoriza muito o trabalho de todos, valoriza muito a competição, a federação, a qualidade de jogo, os atletas. Você sinaliza para aumentar o nível de atleta, porque todos os atletas querem participar desse nível de competição. Então, isso é importante para todos os profissionais que participam dela. Ô Igor, e comentando ainda do estadual, o Brusque fez um catarinense bem organizado desde o começo e foi importante para dar essa base que a gente está vendo agora na Série C, tu até citou. E nesse período teve a montagem do elenco, você chegou no fim do ano passado e participou ali da escolha desses atletas. O quanto desse bom início já é reflexo desse processo de construção e desses atletas que o Brusque trouxe para disputar a temporada? Ah, tá, né? Você foi muito feliz na pergunta, até porque a repetição, e principalmente dentro daquilo que você acredita para desenvolvimento coletivo, ele é fundamental para que as coisas aconteçam positivamente falando, né? E dentro disso a gente foi muito assertivo, a gente diminuiu a margem nossa de erro. É difícil fazer? É muito difícil, não é tão simples assim. Mas o que nós passamos a ter como princípio? Primeiro, é tentar trazer consistência no trabalho, para que as coisas fluíssem naturalmente, com sequência, passando confiança para esses atletas, principalmente eles entendendo o que o clube queria, principalmente para o ano de 2026. Quando todos têm um entendimento daquilo que está sendo construído, não é que você vai ter a certeza que vai do sucesso, mas ele te aproxima muito daquilo que você almeja. E quando se entende que tem que ter muito trabalho conectado com todos os departamentos, um esforço de todos, todo mundo fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível para alcançar aquilo que é o objetivo principal do clube, então tem tudo para dar certo, né? Então a gente partiu muito por esse princípio. E os resultados ele tem conciliado muito e as coisas têm sido muito favoráveis. Mas nós sabemos, acabo sendo muito repetitivo, mas nós sabemos que ainda é somente o começo. Tem muita coisa para se acontecer ainda, tem muita coisa para se fazer, mas acredito e o clube no geral está muito feliz por tudo que tem vivenciado até agora. Igor, e como foi essa mudança de chave do catarinense para uma Série C, né? Que por mais que não é um campeonato tão longo, mas são 19 rodadas, nessa temporada específica são só 2 rebaixados, né? Mudou esse formato da competição, menos risco de queda,
mas é uma competição que sempre é muito equilibrada, né? Se você pega o histórico da Série C, a diferença entre o oitavo colocado e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é sempre de 5, 6, 7 pontos no máximo. Então é sempre uma tabela que fica muito achatada. E aí eu queria saber de você, né, como é que foi a mudança de disputar um campeonato de tiro curto, muito competitivo como o catarinense, e pensar já no campeonato de médio prazo, assim, que é como é a Série C. Na verdade é o seguinte, nós profissionais nós já estamos um pouco acostumados com esse tipo de calendário, né? Principalmente no primeiro momento ter um calendário mais ajustado, né? Sem muito tempo para se respirar, né? E automaticamente você tem que estar mudando a chave a todo instante, até porque tem alguns clubes que tem um calendário mais vantajoso em termos de competição. Exemplo, tem alguns clubes que participou de estadual, Copa do Brasil, né? Outra competição ali daqui a pouco até internacional aí. E aí o que acontece? E começa o brasileiro logo em seguida. Então assim, para nós que vivemos nesse futebol, principalmente no calendário que nós vivemos, nós temos que se adaptar o mais rápido possível e entender que a mudança de chave ela tem que ser natural. No futebol você tem que provar todos os dias. Nós terminamos uma competição onde nós tivemos uma consistência positiva, que era o estadual, mas nós já imaginávamos que daqui a pouco nós teríamos que começar com o mesmo objetivo no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante para nós. Não que o estadual não fosse, mas o objetivo principal do clube é o Campeonato Brasileiro, né? E dentro disso a gente tinha que dar uma resposta e a consistência ela tinha que conciliar, principalmente no início de competição. É o que seria, principalmente, o ponto-chave da nossa partida para que a gente conseguisse, como eu falei no início, ter uma margem de pontuação que no momento de oscilação a gente tivesse essa margem de pontuação para nos manter, principalmente dentro do G8. Nosso primeiro objetivo, nós traçamos como plano 2 campeonatos diferentes dentro de uma própria mesma competição. Primeiro é sobreviver e classificar entre os 8. Depois começa assim valer uma dessas 4 vagas para um acesso. Então assim, nós vivenciamos com muita constância, com muita energia essa primeira fase de competição, que são as 19 rodadas. Nós só vamos vivenciar a fase final se nós nos oportunizarmos estar lá. Então não adianta nada pensar no acesso sem ter primeiro conquistado uma dessas 8 vagas. E nós estamos vivendo assim, fazendo cada jogo o mais importante e tentar somar o maior número possível de pontuação para nos garantir logo entre esses 8 primeiros colocados. Ô Igor, mas eu vou te falar que quando o time começa bem, naturalmente a expectativa aumenta, inclusive entre os jogadores, né? Como que tu faz ali internamente para manter o grupo focado, jogo a jogo, como você comentou? Vivendo rodada a rodada. Primeiro mostrar, principalmente do que aconteceu na Série C passada. E eu tive essa semana para lembrá-los do que nós combinamos no início de competição e lembrá-los o que aconteceu com clubes que vivenciavam nessa mesma fase uma pontuação igual a nossa. E no final do G8 não estava garantido dentre esses 8 clubes para buscar uma conquista de acesso. Então não adianta nada nós dentro do clube falar em situação de acesso sem estar vivenciando uma dessas 8 vagas. Então nós temos que viver passo a passo, rodada a rodada, que vai nos aproximar da pontuação que nos garante e ao mesmo tempo gerar mais confiança no trabalho para que a gente consiga dar mais um passo adiante. Nós estamos vivendo assim, valorizando cada passo, porque é ele que vai nos aproximar daquilo que nós almejamos. A Série C ela é uma competição bem peculiar, né? Ela não é muito nichada em um centro ou um estado ou outro do país, como a gente vê na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, né? São muitas viagens, muitos deslocamentos assim bem difíceis, né? Eu lembro, só para te dar um exemplo, na primeira rodada da Série C de 2023, isso, e acontecer a partida entre Amazonas e Botafogo em João Pessoa. E o Amazonas saiu na terça-feira de Manaus e chegou em João Pessoa no sábado. Só conseguiu chegar em João Pessoa no sábado. A partida precisou ser adiada, inclusive. E você já havia disputado a Série C com o CSA também. Então essa é uma competição que você já consegue lidar com essas dificuldades, questão de logística, de planejamento, de deslocamento. Você já consegue trabalhar com isso no dia a dia, já colocando também na cabeça dos jogadores esse tipo de dificuldade? Na verdade é o seguinte, nós não valorizamos a dificuldade. Nós valorizamos aquilo que nós podemos ser.
Nós temos dificuldade como todas as equipes têm, todas. Nós não nos apegamos a ela. Quando surge alguma situação diferente como essa, principalmente, nós entendemos que nós temos um objetivo maior. Nós temos algo para se conquistar, e para se conquistar algo na vida você tem que passar por cima das dificuldades que vão surgindo, e a nossa vontade de conquista ela é sempre maior do que talvez a dificuldade que vai surgir na nossa frente. Certeza absoluta, né? Então, assim, todas as equipes vão passar por isso. Quando nós tivermos algum percalço em todo sentido, seja ela de pontuação, seja ela talvez de interrupção de sequência de vitórias, seja ela talvez de uma logística não tão favorável, mas nós sabemos que nós temos um objetivo maior e nós vamos fazer de tudo para poder conquistá-lo. E só vamos conquistar se a gente superar tudo que vai surgir na nossa frente. Então é dessa forma que nós estamos trabalhando aqui, né? Vivenciando hoje, mais uma vez falando, que o mais importante para nós é fazer hoje, importante para nos oportunizar o dia da manhã, e assim nós vamos nos aproximando muito daquilo que a gente quer. Ô Igor, o que muitos treinadores falam agora nessa Série C, né, a gente está acompanhando, é importante vencer em casa, é claro, mas se você conseguir trazer pontos jogando fora. E olhando os últimos jogos, a sequência do Brusque, isso tem acontecido, vitórias em casa e pontuando também nesses jogos fora de casa. Como que tem sido esse processo? Porque realmente, ganhar em casa é bom, mas trazer pontos quando viaja, acho que bom igual, né? Não vou nem falar melhor, porque o torcedor gosta de vitória, mas é muito importante também. É muito importante, até porque você também trava o adversário, né? Você não deixa o adversário fazer 3 pontos sobre você para ficar, ou às vezes 3 pontos à frente, ou aquele margem de gordura que você tinha de 3 pontos em vantagem, ele poder igualar. É a consistência que vai sinalizar aquelas equipes que vai ter uma dessas vagas entre o G8. A consistência ela é muito importante. Eu tenho lembrado eles, principalmente, e todos dentro do clube, que vai chegar o nosso momento de oscilação. Todo mundo passa por isso. Só que nós temos que entender que o momento nosso de oscilação, nós temos que passar muito rápido, né? Nós temos que aproveitar aquele momento muito favorável. O momento nosso hoje, como nas 4 primeiras rodadas dele, foi favorável, né? De 12 pontos, conquistar 10. Nós temos um plano aqui, principalmente em termos de pontuação, e ela é diluída em cada 4 rodadas. Nós temos uma margem de pontuação no mínimo para se atingir. Dentro do que foi as 4 primeiras rodadas, nós conseguimos atingir uma pontuação superior daquele plano que nós tínhamos traçado. Agora nós vamos para o segundo plano, né? Nós dividimos essa competição em 4 planos, numa margem para nos potencializar uma pontuação para nos garantir entre o G8. Nós criamos uma gordura nesse primeiro plano. Agora vamos para o segundo, tentando também tiver essa possibilidade de criar mais essa gordura. Quanto mais a gente conseguir atingir ou superar a pontuação que nós planejamos como plano de competição, vai nos aproximar muito da pontuação de classificação. É isso que nós almejamos. O pensar como um todo, né? Estamos bem agora, mas calma aí, gente, dá uma maneirada. O passo principal, o objetivo principal é estar ali na classificação, né? Tá entre os 8 primeiros para ir para a próxima fase. Mas, Igor, eu queria voltar um pouco na tua passagem pelo CSA, porque foi um período longo, com momentos importantes, mas também com um fim conturbado, com a saída, o retorno, depois teve o rebaixamento do CSA. Como que foi viver esse processo internamente e olhando hoje, como que você analisa esse ciclo como um todo? Na verdade, assim, é um clube que eu tenho um carinho enorme, como também o Vila Nova que me lançou como treinador. Tenho um respeito pelas pessoas e um carinho especial, né? Vamos lá, nós começamos em 2024 com um pensamento de recuperação de clube. Quando eu cheguei, o clube estava, se eu não me engano, na última colocação, na penúltima colocação, numa zona de rebaixamento, um caos total, financeiro, resultado esportivo, em todos os pontos, desequilíbrio, nas tomadas de decisão em todos os pontos. Aí em 2024 a gente conseguiu safar da zona de rebaixamento. Por um ponto a gente não conseguiu uma margem de classificação para o G8, né? Que até então foi o Remo que classificou em 8º e consequentemente conseguiu acesso. Em 2025 nós projetamos, como agora eu projetei no Brusque, de formatação de grupo, de ideia, de como o clube principalmente também precisava evoluir, e as coisas foram acontecendo, né? Chegamos nas 8º de finais de Copa do Brasil, semifinal de Copa do Nordeste, só que teve na fase final da Série C, no momento crucial, e aí eu falo muito da questão de oscilação. No momento de oscilação houve interrompimento de trabalho, foi quando eles me desligaram.
E depois de 3, 4, acho que 4 rodadas depois, eles me ligaram novamente tentando para mim tomar essa decisão de ter retorno para retomar o trabalho, onde a gente faria 3 jogos de Série C e 3 jogos que, como como o Ellison mesmo falou, que a margem de pontuação tanto para classificar e tanto para cair, ela é muito pequena. Desses 3 jogos, pegava Ponte Preta, Ituano e o próprio Brusque, né? E teria que fazer no mínimo 7 pontos para ter essa classificação. E aí me ligaram, como eu tinha formatado o grupo de trabalho como um todo no CSA, eu fui convencido de terminar o ciclo. E se me perguntasse hoje, foi a melhor decisão que eu tomei de ter retornado, eu digo que não. Até porque na interrupção de trabalho, você demonstra principalmente, interrompe aquilo que está sendo construído. A sinergia ela foi cortada ali, principalmente. E aí quando eu voltei eu percebi que aquilo tinha rompido, né? A energia que tinha de arquibancada campo, a sinergia que tinha principalmente comissão técnica e atletas, aquilo que era construído e valorizado coletivamente já não existia mais. Então, hoje, com o que eu vivi e com a tomada de decisão, se ela pudesse voltar atrás, eu com certeza absoluta não voltaria. Não pelas pessoas que tem dentro do clube, não pelo que o clube me oportunizava, não era isso, não pela torcida, não. É simplesmente pelo ambiente, que da forma que quando eu saí era um e da forma que quando eu retornei era totalmente outro. Então a gente pagou um preço muito alto, né, dessas 3 últimas rodadas, a gente só fazia um ponto e automaticamente acontecer aquilo que é considerado, como todos falaram, que foi uma tragédia, a pontuação de rebaixamento, de fato, dificilmente acontecerá de novo numa pontuação alta, né? Então, nós vivenciamos a parte final que nós nunca imaginávamos vivenciar. Um ano que começou como promissor, foi sendo construído de forma sólida, mas no caminhar dela, na parte final ali da oscilação, as tomadas de decisões de interrupção, ela pagou um preço muito alto e aconteceu o que aconteceu na parte final. E você tomou como uma grande lição, é algo que fez você amadurecer enquanto treinador, enquanto pessoa, essa situação de você estar afirmando, né, que não retornaria. Você vai levar isso para frente como experiência, como uma lição de vida e também para o seu futuro profissional? Com certeza absoluta. Até porque quando houve o contato para retorno, eu agi muito com a questão emocional, porque foi eu que construí. Eu tive o prazer de ligar para a maioria dos atletas e convencê-los a estar conosco no ano de 2025 no CSA. E quando houve essa ligação, também houve ligação de atleta, me fazendo chegar a pensar para meu retorno. Então eu fui meio emotivo no momento, um clube que eu fui bem tratado, a torcida, eu gostava muito do ambiente do clube, da questão desse envolvimento com a torcida, da cidade, a minha família gosta muito de Maceió, então naquele momento, eu tenho muita certeza do que eu posso transmitir para vocês, do que eu fui convencido pela emoção e essa tomada de decisão, quando ela parte muito pela emoção, você corre um risco muito grande. Foi isso que aconteceu e agora tem que se pensar para frente, a gente amadurece muito com os nossos erros, né, com as tomadas de decisões erradas, e faz parte da vida, faz parte desse meio nosso profissional, e é importante agora a gente pensar para frente e fazer trabalho consistente para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente almeja. Ô Igor, última pergunta sobre esse assunto, mas você quer emendar, Ellison? Eu queria saber se ele acha que a campanha na Copa do Brasil, que foi até as oitavas de final, eliminando o Grêmio e tudo mais, se isso acabou atrapalhando o desenvolvimento do time na Série C, que talvez fosse o principal objetivo, mas aí a gente sabe, né, que é uma competição que tem muita grana envolvida, é uma competição que tem transmissão, que tem repercussão nacional. Isso às vezes acaba entrando na cabeça do jogador e é algo que o treinador não consegue controlar. Você acha que pode ter influenciado na campanha que acabou com esse fim ruim para o CSA na Série C? Não, assim, se vocês repararem muito na minha fala, eu estou falando muito em questão de consistência. Competição de 19 rodadas, você tem que ter consistência. E naquele momento, como a gente estava avançando na Copa do Nordeste, avançando na Copa do Brasil,
o nosso objetivo, se a gente não tivesse no G8, é estar muito próximo ali. Vivenciar, e aí nós tínhamos fracionado uma tabela de estar entre os 10 primeiros. No máximo até o 12º, no máximo. Para que nos desse essa margem de estar muito próximo para entrar no G8. O mais importante para nós era terminar a 19ª rodada dentro do G8. Com o apito final do árbitro dentro do G8. Lógico que a gente queria atingir essa pontuação quanto antes. Mas como o nosso grupo também era enxuto, a gente corria o risco. E essa questão de competição de Copa do Nordeste e Copa do Brasil é o gás que a gente precisaria financeiro para nos potencializar na competição. O clube atravessava um período muito crítico financeiro, e essas questões de passar de fase foi as questões de nos dar a oportunidade de ter saúde até vivenciar o brasileiro. Se a gente não tivesse tido a oportunidade de disputar o brasileiro, a Copa do Brasil, avançando de fase, e a Copa do Nordeste, só Deus sabe como a gente apresentaria no brasileiro. Talvez a gente viveria o mesmo dano financeiro como foi 2024. Né? Então, a gente solucionou esse problema, só que a questão no momento de oscilação foi a tomada de decisão de troca, e aí que eu falo que a sinergia, a conexão principalmente, foi um momento crítico, onde essa tomada de decisão, ela colocou em xeque totalmente o trabalho para a sequência. Ô Igor, só pra gente fechar então essa parte, esse capítulo da sua vida, porque eu achei interessante que tu comentou que voltou pelo emocional, que você se sentia bem, mas como que foi para você esse rompimento de trabalho? Como que você se sentiu, o sentimento mesmo de tudo que aconteceu e como isso te fortaleceu? Até pro seu próximo trabalho. Na verdade, assim, vamos lá. O primeiro rompimento, né, que foi no momento que eu fui desligado, naquele momento de oscilação, me deixou bastante triste, principalmente, que eu não esperava no momento, até pela construção nossa coletiva. Mas a gente sabe que o futebol também te gera isso. Mas o que estava sendo feito dentro do clube, e a margem, principalmente o meu percentual de construção de resultado dentro do clube era altíssimo. Então, eu sei que a minha profissão, você corre risco a todo momento. Só que, como a gente, desde o início, construiu coletivamente, juntamente com o departamento de futebol, eu fui surpreendido, não esperava naquele momento. E aí eu fiquei bastante triste, né? E principalmente minha família estava comigo lá, né? Minha família é adaptada na cidade. E aí quando a gente chega em casa, passa algum tempo, a gente tem a ligação de retorno. Enfim, depois que aconteceu todos esses fatos, né, de ter voltado, de ter terminado a competição da forma que terminou, e aí tem a questão de recomeçar trabalho em outro lugar, você vem um pouco mais calejado, né? Você vem mais maduro, você vem mais experiente, como todos falam, né? E agora aqui não. Aqui, principalmente da forma que também a gente trata as oportunidades, trata as coisas como ela deve ser tratada, com muito respeito, e é natural, e principalmente por isso que eu não tenho muita dificuldade de adaptação, porque as coisas acontecem com muita naturalidade. Então, para mim, hoje, eu estou muito melhor do que o passado, eu estou muito melhor do que o ano passado, e assim eu tenho vivido. Amanhã eu posso estar muito melhor do que hoje, e assim eu venho amadurecendo, eu venho crescendo, desenvolvendo cada vez mais, para que eu mereça a oportunidade aonde quer que ela surja, né? Então, eu estou vivenciando a minha vida profissional da mesma maneira que eu tento vivenciar a vida particular, né? E assim que eu vivo, intensamente assim. E graças a Deus eu estou muito feliz de vivenciar hoje tudo que eu estou vivendo no Brusque. Igor, você já jogou 2 Séries C pelo CSA, tá jogando mais uma agora pelo Brusque. E com essa invasão, entre aspas, né, de treinadores e jogadores estrangeiros no futebol brasileiro, você também tem entendido, se você percebe que a Série C tem atraído jogadores e treinadores que em outras oportunidades estariam jogando Série A, Série B, mas acabam pelo mercado ficar menor pela entrada desses estrangeiros. Está melhorando o nível da Série C do Campeonato Brasileiro? Visualizo sim. E cada vez mais tem melhorado muito o nível, né? Principalmente das competições. Te tira da zona de conforto o tempo inteiro, você tem que ser melhor, você tem que fazer a tua melhor versão, você tem que ser muito melhor hoje do que foi ontem, né? Então, assim, a Série C, todos têm tido muito prazer em participar e principalmente em competir nela. As pessoas que têm tido a oportunidade também de visualizar a competição têm gostado muito.
e cada vez mais a Série C ela tem ganhado a tua força, né? Ela tem se valorizado muito. Então, eu acredito que nós profissionais, nós estamos vivenciando uma grande competição de Série C com muita igualdade. Não é porque talvez a gente teve um bom começo que nos garanta na 19ª rodada uma dessas 8 vagas para a fase final. Então, assim, tudo pode acontecer ainda. Tem muito profissional de muita qualidade, tem muito jogador de muita qualidade. Então, tanto para atletas como comissão técnica sair da Série C para pular para algo muito maior, a chance hoje também é muito grande. Até porque o nível está muito igual, né? Você vê jogos da Série C muito parelho a nível de Série B aí, né? Lógico que a Série A hoje está num patamar muito maior, mas o Campeonato Brasileiro como um todo, ele está muito atraente. Ô Igor, já que Ellison falou de técnicos estrangeiros, de treinador para treinador, estamos chegando na Copa do Mundo, o que tu espera do trabalho do Ancelotti à frente da seleção? É esperançoso de fazer uma grande Copa do Mundo. Se pegar historicamente o Brasil, quando chega da forma que está chegando, ele sempre surpreende. É uma expectativa, né? Se pegar as 2 Copas que nós tivemos a oportunidade de participar com o Tite, o Brasil chegou muito sólido, com muita confiança para poder conquistar, e as coisas não aconteceram favorável, né? Quando teve a oportunidade de chegar com muita desconfiança, como foi em 94, como foi em 2002, propriamente, nós chegamos com muita desconfiança e conquistamos, né? Então, esperançoso por isso. Um treinador, por mais que seja que não seja da nossa nacionalidade, acredito muito no tudo que da forma que ele construiu a tua carreira, seria um nome que talvez, dentro da minha opinião, o mais consistente para ter essa oportunidade, e estar com ele, esperançoso que a gente conquista esse título sonhado, que os nossos atletas sejam muito felizes naquilo que tem como proposta, que nós venhamos ver também uma Copa do Mundo de muita qualidade, né? Que cada vez mais tem surgido atleta de muita qualidade. Copa do Mundo ela é diferente, né? Ela realmente para o mundo. Tá certo. E eu queria saber, falando de treinadores, né? Queria saber quais foram as suas inspirações de preferência brasileira, né? Para seguir essa profissão que é tão difícil e muitas vezes muito cruel. Vamos lá. Eu me apeguei muito nas questões dos treinadores parte do passado, né? Tele Santana, quem me inspirou muito. Gosto muito, mas muito do Vanderlei Luxemburgo, se pegar os melhores momentos da carreira dele. Não é à toa que ele saiu do Brasil direto para o Real Madrid, por tudo que ele construiu. Na minha opinião, desses últimos anos, é lógico que tem a história do Filipão, também tem um grande trabalho, o próprio Zagallo. Então, assim, se a gente for lembrar nós temos grandes nomes do passado e também até hoje. Gosto muito da forma como o Moza trata as equipes dele, né? Gosto muito. Rogério Ceni também hoje tem feito um excelente trabalho, tá no Bahia, trabalho consistente. Bahia mudou de patamar. A gente fala da questão financeira do Bahia, mas é muito difícil construir o que o Rogério construiu lá. E o Rogério, ele vem cada vez mais se preparando, cada vez mais que ele está pronto. Daqui a pouco, até a seleção brasileira pode pintar para ele. O Renato Gaúcho é um folclórico, mas com um cara muito inteligente, que sabe contagiar o ambiente, né? Então, assim, nós temos grandes profissionais aqui. O Diniz, com a cultura dele, né? Indo contra o que é acostumado a se ver. Então, assim, nós temos muito bons profissionais e profissionais promissores também, né? Se pegar o Felipe Luiz, fez grande trabalho agora, né? Então, assim, nós estamos num caminho muito promissor. O problema é que nós vivemos num Brasil onde a cobrança ela é muito grande, ela é muito forte, e nós temos que saber lidar com esses problemas, saber lidar com isso. Nós temos que valorizar o que nós temos aqui. Nós temos muita coisa boa aqui. Até na área de vocês, nós temos profissionais igual a vocês, com muita qualidade. E é isso que nós temos que fazer, valorizar o que nós temos, olhar para dentro, olhar o que nós somos capazes de fazer, daquilo que nós temos como virtude, para que as coisas aconteçam favorável para todo mundo. É nisso que eu acredito. Eu não sei pra você, Ellison, mas eu senti um padrão aí nos técnicos que ele citou como inspiração. Todos de personalidade forte, dentro e fora de campo. Tem que deixar a marca, né? Tem que ter a marca registrada, muito legal. Mas, Igor, tu citou o futebol atualmente, né? Citou, claro, os clássicos, os craques do passado, mas falando de hoje em dia, e tem um assunto hoje em dia que gera muita polêmica, que é o gramado sintético.
E o Brusque é um dos times que joga em gramado sintético, e eu queria saber a sua opinião. Você acha que tem algum tipo de vantagem ou até diferença em relação ao gramado natural, na adaptação do jogador, na intensidade, no andamento das partidas? Não posso ser hipócrita, né? O jogo muda totalmente, né? Por mais que a gente trabalhe pouco nesse campo, até porque nós temos a possibilidade de treinar nele uma vez só por semana, e dentro dessa maioria das vezes que a gente treina, ele está seco, não está molhado. Mas o sintético, quando ele está molhado, e é padrão dos jogos, a molhá-lo antes, o jogo muda. Fica totalmente mais rápido, escorrega mais, né? Tem mais deslize com os jogadores talvez não conseguem ficar tanto em pé, escorrega muito mais, tem que se adaptar muito ao piso rápido. É lógico que hoje também mudou muito, a questão do nosso sintético hoje é uma questão que tem padrão, que os atletas sofrem menos, né, até se adaptar, mas o jogo muda, o jogo é totalmente mais rápido, né, mais intenso, e para quem não está acostumado, teoricamente influencia muito na sua exposição dentro do jogo. Falando em mudar jogo, em encaixe e nessas situações distintas do gramado sintético, outro tipo de mudança que eu queria saber é com relação ao futebol no contexto geral. A gente acabou de assistir essa semana um PSG e Bahia que acabou 5-4, e parecia um esporte, eu não vou dizer que um esporte diferente, mas uma coisa muito distinta do que a gente tem visto no Brasil e na América do Sul, né, nos últimos anos, pelo menos. Há bastante tempo a gente não consegue ver um futebol tão bem jogado, tão ofensivo, tão propositivo e tão bonito de jogar, sem muitas reclamações com a arbitragem. Eu queria saber de você, enquanto espectador de futebol, enquanto profissional de futebol, por que você acha que a gente não consegue replicar aquilo, já que talento, habilidade certamente não faltam aos jogadores brasileiros da América do Sul, a capacidade aos treinadores, mas porque a gente não consegue mais ver aquilo, mesmo que numa escala menor, aqui no Brasil e na América do Sul como um todo? Talvez eu vou falar algo aqui que talvez pode trazer muita reflexão, ou muita gente pode achar bobagem o que eu estou falando, mas entra as questões que influenciam totalmente no jogo. E aí eu falo campo, falo logística, falo a questão de sequência de jogos. Eu falo na questão hoje, se a gente analisar, como você mesmo frisou bem, Ellison, a questão da qualidade de jogo, talvez, é lógico que lá tem, pelo poder aquisitivo, tem jogadores que hoje que potencializa muito a questão do jogo bem jogado, né? Com certeza absoluta. Mas a questão das ideias, principalmente, o que tem lá tem aqui, né? Bons jogadores lá tem aqui, talvez não do mesmo nível, mas bem próximo. O que muda totalmente, na minha opinião, é a questão climática, a questão do campo, a questão da logística, a questão do que interfere principalmente, que tenha fatores decorrentes que desfavorável para um jogo bem jogado, né, principalmente. E os atletas, eles começam a temporada e terminam a temporada mais saudáveis do que o nosso calendário aqui, totalmente. Tenho certeza absoluta disso. É só fazer um levantamento de números que a gente vai entender aquilo que eu estou tentando transmitir. E a questão da cultura, né, de valorizar o jogo, do árbitro estar bem preparado para tomar decisões rápidas, o jogo olhado como um entretenimento, não uma coisa muito maluca que nós vivenciamos aqui no nosso país, numa cobrança absurda, né? Então tudo isso também influencia, mas eu acredito muito que nós estamos no caminho que nós vamos, daqui a pouco, se Deus quiser, aproximar muito do que nós estamos vivenciando, principalmente nesse jogo que nós vivenciamos agora com o Bayern de Munique e PSG. De fato, a mudança existe, né? A gente consegue ver a diferença e isso acaba sendo refletido dentro de campo. Ô Igor, pra gente fechar, eu vou mudar um pouco o ritmo e a gente vai fazer um bate-bola. Pode ser? Resposta na ponta da língua. Fechou? Então bora Fechado. lá. Bate-bola com o Igor Magalhães, começando por um talento que você tem fora do futebol. Brincalhão, vamos lá? Quer o quê? No esporte? O que você quer? Fora Não do sei. futebol, um talento. Qualquer talento. Eu sei assoviar, tem gente que não sabe. Eu não sei. De ser muito brincalhão. Aí, a gente percebeu. Boa, próxima. Comida favorita. Lasanha. Um lugar que você gosta de ir pra relaxar. Sítio.
um hábito que você não abre mão no seu dia a dia? Correr. Além do futebol, qual esporte que você gosta de acompanhar? Vôlei. E olha, nossa produtora lembrou muito bem que a gente já teve aqui jogador que queria ser peão de rodeio, técnico laçador. Então, pra gente fechar, se não fosse hoje treinador, o que o Igor seria? Professor. Oh, bem demais! Que também está relacionado, né? Todo treinador é professor também e faz parte. Igor, obrigada demais pela disponibilidade, pelo bate-papo, por compartilhar com a gente essa sua trajetória. Muito sucesso no restante da temporada com o Brusque. Eu que agradeço, Tainara, Ellison, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E parabenizar pelo trabalho de vocês também, que tem brilhantado muito a questão da Série C, né? Talvez um trabalho que vocês têm feito tem valorizar muito a questão da competição e os profissionais que estão trabalhando dentro dela. Então é muito também do esforço de vocês, da competência de vocês, daquilo que nós estamos tentando construir coletivamente para valorizar mais a competição ainda. Valeu, meu querido. Obrigada. E lembrou Até muito mais. bem, né, Ellison? Série C na tela da Sportnet. E isso, todos os jogos transmitidos aqui com a gente. Valeu, viu, Thay? Um abraço para você, um abraço pro Igor também, satisfação e até a próxima. Valeu, pessoal. Agradeço também você que acompanhou mais esse programa. Fica ligado na programação da Sportnet. Segue a gente no Instagram, @SportNetBrasil, pra tu não perder nada. A gente se vê na próxima. Até mais.